Agradecer para mais esse dia sagrado e maravilhoso que a gente está aqui hoje para a aula 2 dessa jornada. Desperte seu potencial comunicativo. Muito feliz pela presença de vocês todos. Eu agradeço imensamente por ser essa contribuição para vocês e vocês comigo, né? Neste aqui e agora. Eu sinto muita felicidade em compartilhar os saberes, os dizeres da comunicação, que são parte de mim, são parte da minha experiência, porque eu acredito que tudo aqui que a gente conversa, desde a aula 1 de ontem, sobre as crenças, elas são ferramentas mesmo experiências, histórias, vivências minhas. E hoje, né, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as redes sociais como ferramenta dessa expansão, desse potencial comunicativo. E tudo isso são práticas mesmo, minhas diárias, né, e também que eu tento ajudar os meus clientes de gestão. Então, eu acredito que tudo isso faz esse movimento, né? Então eu espero sempre poder contribuir com vocês no aqui e agora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Então, vamos iniciar, né? Já são 9h10, para não ficar muito tarde. Eu só estou vendo aqui que eu até ia falar para vocês. Agora eu consegui colocar o chat para a gente conversar, tá? Porque não aparecia para mim direito as conversas, os comentários, falava que estava numa outra aba, mas agora eu consegui colocar ele aqui, então vocês podem mandar os comentários na live agora, e eu vou ver. Peço desculpas da última live, que eu não consegui acessar todos os comentários durante, tá? Mas aí fica aí à vontade para vocês. Então, vamos nos conectando agora novamente nessa presença, permitindo que o nosso corpo, que a nossa mente, intelecto, consciência, intuição, coração, moléculas, células do nosso corpo recebam todo esse conteúdo, para que faça sentido aquilo que ressoa, aquilo que se manifesta com mais imensidão e expansão dentro de nós. Então, vamos nos conectar à presença, a esse momento aqui agora, com muito amor, com muita imensidão, através da nossa respiração. Nessa respiração, eu queria pedir para vocês sentirem o ar mesmo, uma respiração mais profunda e depois uma expiração mais longa. Então, eu estou até aqui conduzindo vocês nesse processo, assim. A gente inspira 3 vezes e expira 5. Então, vamos juntos? Então, 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente. 1, 2, 3 e expira 5. 1, 2, 3, 4, 5. De novo. De novo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Façam novamente. E aí vão retornando ao ritmo normal da sua respiração, um pouquinho mais profundo do que vocês estão acostumados, uma inspiração que conecta, que traz a presença, que estabelece um vínculo com o conhecimento, com as formas de saber do mundo, de contar histórias, porque nessa aula a gente vai se abrir às novas possibilidades de manifestação, às novas formas conscientes de estar no digital, mas também se comunicar com mais leveza no offline.
Então, eu convido vocês para essa expressão, que é uma expansão, tá? Uma expansão consciente do aqui e agora. Então, vamos junto. O pessoal aqui já deve estar entrando. Mas eu queria agradecer já a vocês por todo esse movimento de contribuição, tá? Vamos lá. Aula passada, a gente conversou sobre as crenças que limitam o seu potencial comunicativo. Então, a gente conversou sobre a crença da dificuldade, daquele esforço, né, que às vezes a gente coloca a nossa comunicação, em essência, a nossa expressão verdadeira, mesmo a nossa liberdade de se comunicar é lá longe de nós, né? E aí a gente tem que ir lutando monstros, transpassando obstáculos para chegar a essa comunicação em essência, para a gente se sentir merecedor dela. E depois a gente conversou sobre a crença do poder, né? Que eu falo que é o abuso da verdade, o domínio de uma verdade, que a gente precisa de súditos para estar sempre aplaudindo quando a gente fala alguma coisa, quando a gente se expressa, porque é como se a gente merecesse estar ali, então as outras pessoas necessitam nos valorizar, né? Ter uma devoção, né? E a última crença, que é a crença da escassez, que se a gente percorreu todo esse caminho dificultoso, né, com esforço, poucas pessoas conseguem fazer o mesmo. E essa crença da escassez é que são para poucos, né? Existem pouca coisa no mundo disponível e só uns poucos conseguem usufruir desses recursos, dessa comunicação e assim vai. Então, todas essas crenças, elas nos fazem ficar num lugar de você se expressa, você trabalha, por exemplo, com a sua comunicação, você se coloca para receber também, para escuta, para fala, para escrita, para o silêncio, mas não transborda, né? E essas crenças, elas dão origem a outras crenças, né? Subcrenças, que vão, seja no coletivo, seja no individual, reforçando essa ideia de que é difícil, de que é forçoso, de que é para poucos, de que eu preciso, quando eu chego, ter esses súditos, né? E o digital, como uma expressão, vamos dizer, atual, principalmente nas redes sociais, e que deu uma alavancada por conta da pandemia, todas essas formas, todas essas crenças, você carrega com você também dentro desse ambiente do digital. E aí elas se manifestam talvez até com mais clareza do que em outros ambientes, por exemplo, numa conversa com o seu chefe no trabalho, ou com um cliente, ou com um consumidor, ou você com a sua família, por exemplo, né? Nas redes sociais, a gente sente que a gente tem muita escolha, né? Muita autonomia até para mexer, para se comunicar, e aí essas crenças aparecem, né? Florescem com muito mais clareza, você tem ciência e consciência delas. E aí, bom dia, Eda, agora eu tô vendo os comentários, gente. Então, depois a gente começa a visualizar essas crenças com mais propriedade, né? Assim, nossa, eu sinto isso, eu manifesto isso, isso me limita, isso não me deixa expandir, né? Isso não me deixa, por exemplo, eu quero compartilhar isso. Vou dar um exemplo de um conteúdo nas redes sociais, né? Eu quero compartilhar isso, mas e se eu não ter o número de curtidas? E se eu ter, tipo, 5 curtidas? E se eu não ter nenhum comentário? Aí, por exemplo, essa crença do poder limita você, né? De expandir, de colocar aquele conteúdo no mundo, vamos assim dizer, dessa forma específica, nesse espaço das redes sociais. Então, essas crenças, elas são importantes, porque elas moldaram não só a sua realidade, a sua história até aqui, mas também a história de um mundo antigo, de uma forma de viver em sociedade.
Hoje a gente está sendo convidado a refazer muitas coisas, a contar novas histórias, a ser coprodutores da nossa realidade, porque a gente confia naquilo que transborda de nós, né? E como um ciclo de colaboração, de ajuda com os demais, né? E também com a própria realidade que se manifesta agora. Então a gente está sendo convidado a repensar essas histórias, né? Reavaliar essas crenças, sentirem novas possibilidades. Então essa aula é para esse momento, né? Para a gente repensar e sentir essas novas possibilidades que se manifestam nos nossos dizeres, nas nossas palavras escritas, pensadas, né? No nosso silêncio, nos nossos movimentos corporais, nas nossas comunicações mais variadas, profissionais, pessoais, tudo isso se manifesta, todo esse potencial ele é possível de se manifestar nesses locais, né? Então, e dentro deles criar novas histórias. Então a gente vai abraçar essas crenças, né? E falar para elas que a partir de agora a gente vai contar novas histórias. A gente vai conseguir criar o novo, né? Se transformar um outro espaço, um outro momento para manifestar o nosso potencial, né? Já agora na plenitude, na leveza mesmo, da confiança da nossa comunicação. Então, vamos olhar cada uma dessas crenças para conseguir manifestar esse potencial hoje, aqui e agora. Então, a gente vai olhar para a crença da dificuldade e se abrir para novas histórias e para as novas possibilidades que você pode ter nesse momento. Então, a gente troca a crença da dificuldade para a crença da naturalidade. Olha, é natural para mim se comunicar, em essência. É natural para mim expressar a minha verdade. É natural para mim escutar o outro com respeito. É natural para mim contar as minhas histórias com leveza, sem julgamento. É natural para mim ser quem eu sou e traduzir esse conhecimento do mundo. É natural para mim ser a contribuição. É natural para mim trabalhar com o meu propósito, ter o meu sonho. Então, toda essa dificuldade, ela se esvai quando a gente vibra, né? Quando a gente se abre para a possibilidade de que tudo é natural. E quando eu falo natural, é porque já está em nós de uma forma muito mais simples do que a gente coloca dentro da crença da dificuldade, né? A gente não precisa percorrer todos esses obstáculos, não precisa estar preso nessa ideia, né, de que é necessário percorrer tudo isso para merecer. A gente já nós já somos essa potência comunicativa. Somos seres humanos que viemos aqui sociais, né, no nível intelectual, no nível físico, no nível emocional. Somos seres sociais que viemos para compartilhar, né? Estamos conectados e viemos compartilhar. Hoje, com o digital, essa conexão ficou ainda mais fluida, né? Então, é natural para mim se comunicar em essência, me comunicar em essência, né? Então, vamos trocar essa crença da dificuldade, né? Acolher essa crença e contar novas histórias da naturalidade da comunicação, da naturalidade do potencial, do seu potencial, da sua potência comunicativa, tá? Então, agora a gente vai olhar a crença do poder, né? Então, a gente vai abrir para novas histórias e as novas possibilidades a partir dessa crença do poder. Então, eu acolho essa crença, né? Aquela crença do domínio da verdade, da necessidade de súditos, de pessoas para aprovar o seu conteúdo, aprovar a sua comunicação. Então, a gente sai dessa crença e se abre para a possibilidade de contar outras histórias. A história da contribuição e da colaboração. A crença do poder
ela traz uma dualidade, né? Aqueles que podem, aqueles que não podem, né? E implica, né, uma concorrência, né, uma corrida em que uns chegam primeiros e outros depois, então uns são os vencedores, outros são os perdedores. E quando a gente troca essa história, né, tipo, essa roupagem, descama as tintas desse poder e conta a história da contribuição e da colaboração, a gente consegue ver que a gente está aqui não para ganhar, não para fazer uma luta, não para jogar um jogo, fazer um esquema e tem que ser o mais esperto para ganhar. Não, a gente veio aqui para ser essa contribuição e para colaborar, para permitir que a nossa expressão, a nossa comunicação seja algo que flua, né, com essa naturalidade, né, que seja como ondas, né, a nossa voz, as nossas palavras, né, e ter essa confiança, né, essa colaboração, nessa contribuição, né, porque deixa isso fluir, né, no seu momento, na sua expansão. Não importa o que você esteja fazendo, o que você está fazendo impacta assim outras pessoas, a realidade, o modo como ou mesmo você enxerga todo esse processo, né? Pode ser um impacto, né, ínfimo, mas isso está sendo impactado, né? Então, quando você começa a contar a história da colaboração e da contribuição, você vê esses mínimos detalhes, você sente esses pequenos momentos que valem ouro, né? Que fala, essa é a minha contribuição, né? Você para de se julgar pelos pequenos erros para comemorar as pequenas vitórias, né? Então, eu acho que é muito válido isso. Você se fortalece também para expandir mais. E aí a gente vai agora olhar a última crença, que é a crença da escassez, e abrir para as novas possibilidades e novas histórias que vêm a partir dessa crença. Então eu acolho essa crença da escassez e me abro para a abundância, para a história da abundância. Que existem sim muitos potenciais, muitas ferramentas, muitos recursos e todos podem usufruir de forma igual, da forma como lhes convém, né? Sem o julgamento de que existe pouco, de que um está recebendo pouco, de que o outro está recebendo muito. A gente se abre para a possibilidade de receber e sentir o que faz sentido no aqui e agora, né? A gente confia em todo esse processo, porque, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, nesse aqui agora, e para cada um, essas minhas palavras vão manifestar de uma forma diferente, vão ser diferentes formas de impacto, né? Que eu não tenho controle, porque cada um aqui reconhece o que precisa entrar, né? No caso, transbordar, expandir de você. Então, a minha contribuição é estar aqui falando exatamente o que eu estou falando, sentindo exatamente o que eu estou sentindo e me colocando como abundante, né? Eu não vou sair daqui no final dessa aula, como muitas vezes já o fiz, falando, eu esqueci de falar aquilo, ai meu Deus, será que eu falei direito? Ai, que medo, nossa, olha como eu falei cagado, né? Tudo assim. Mas isso é muito real, eu fazia isso, né? Eu participei de vários congressos, né, dentro da pesquisa, mestrado, graduação, e sempre quando eu saía, eu falava, ai, não foi boa o suficiente. Eu me julgava, eu olhava meus pequenos erros e julgava, né? E hoje eu falo quais são as minhas principais conquistas com isso tudo. Eu estar aqui na frente da câmera, né, com todos os meus móveis aqui, todos mudados de lugar, né, para fazer isso acontecer, para colocar esse conhecimento no mundo, para ser essa inspiração para que outras pessoas consigam ver a abundância na vida delas, por mais que pareçam pouco, e movimente-se, porque a gente é a nossa escolha
viver da história da abundância. É a nossa vibração e a nossa possibilidade de escolha para contar essa história. Não só viver, mas contar, ser essa história. Então, é aí que eu convido vocês a contar essas novas histórias da naturalidade, da contribuição e colaboração e da abundância, né? E expandir. A partir dessas novas histórias, a gente consegue manifestar conscientemente o nosso potencial comunicativo. E não é uma história linear, né? Porque nem o tempo é tão linear, né? A gente não está contando uma história em que eu vou deixar essas crenças para trás e aí eu vou seguir confiante sempre no futuro, no meu felizes para sempre, né? A gente vai lidar com essas crenças, a gente vai com essas montanhas russas que são as nossas emoções, a gente vai lidar, acolher essas crenças da forma como conseguimos no nosso momento. Então, a não linearidade do tempo, da nossa existência, das nossas histórias mesmo, nos trazem esse quando, né? Então, não vai existir um quando em que você vai deixar tudo para trás e seguir uma direção livre e leve. A sua leveza é uma escolha de um momento, né? É constantemente uma manifestação consciente. E de nenhum modo isso precisa ser dificultoso, né? Porque aí você embala em outras crenças. Você liberta das expectativas, das, das realidades que conflitam e simplesmente né? Se manifesta. A manifestação, ela não é algo que precisa sair de você para você entregar ao mundo. É você ser, e eu falo que é transbordar, né? Então, você já está sendo, e é como se você transbordasse essa manifestação do seu potencial. Muitas vezes até no seu próprio silêncio, né? E quando as redes sociais, elas também podem ser um espaço de silêncio. Por mais que a gente escolha as formas de comunicação, né? Seja um conteúdo visual, um conteúdo escrito, a gente está colocando aquilo em momentos, mas o silêncio é tão importante quanto o movimento desses conteúdos nas redes sociais, porque também é uma forma como a gente se comunica, né? É a forma como a gente visualiza a nossa realidade, a nossa vida, né? Então, assim, é muito importante vocês terem ciência de que o processo de acolhimento dessas crenças, de relação com essa manifestação, é um processo contínuo que envolve movimento, pausa, silêncio, expressão aberta. Tudo isso é muito um equilíbrio, um alinhamento da sua criação, da sua criatividade. O que você, quando você vai manifestar todo esse processo, né? Quando isso vai fazer sentido, quando isso vai transbordar de você. É claro que alinhando tudo isso a uma organização, uma organização leve, que não precisa de uma disciplina, mas sim de um respeito ao fluxo da energia que você está escolhendo. É como assim, por exemplo, como quero lançar essa jornada, né? Como estou aqui fazendo essa jornada para vocês. Esse é o meu fluxo, eu estou direcionando a minha energia para esse momento de expressão, para esse momento de criação. Então, eu vou colocar em movimento nas minhas redes sociais conteúdos que movam não só a minha criação, a minha energia para esse momento, mas também a dos meus seguidores, a das pessoas interessadas, dos outros momentos que enriquecem esse meu foco, né? Então, quando a gente tem um objetivo no uso das redes sociais, profissionais, por exemplo, pessoais, de proposta, a gente canaliza uma energia de criação com mais leveza, né? E aí você consegue observar o seu potencial comunicativo ser explorado nas diversas formas de cocriação daquela realidade nas redes sociais. Então, bem, queria ver com vocês, meus amores, tem alguma dúvida, se tem algum comentário até aqui, depois que a gente viu essa parte das crenças
de como se abrir para as novas histórias, antes de eu entrar para a comunicação no digital, alguns exemplos, né? Me falem se vocês têm alguma dúvida aqui enquanto eu bebo uma aguinha. Vou ficar olhando aqui os comentários, tá? Tudo certo? Agora eu parei. Falem para mim se vocês já vivem nessa realidade da abundância, da naturalidade, da contribuição, da colaboração. Como é isso para vocês? Para quem está assistindo essa live depois, né, a live gravada, eu quero que vocês comentem no grupo. É só um recado antes de eu entrar na parte da comunicação digital. A live de amanhã, que é valorizando os resultados, eu não vou disponibilizar ela gravada. Eu vou deixar ela somente ao vivo, tá? Para quem assistir no ao vivo. E depois, depois, se vocês quiserem ver, vai disponibilizar só essa aula e a aula 1, que vão fazer mais sentido aqui. Ok, meu amigo, tá bom. Eu vou deixar você depois lá no grupo, vou abrir para a gente conversar, tá? Eu vou. Então, dentro dessa comunicação do digital, hoje trabalho com gestão de redes sociais, então faço a minha gestão, faço a gestão de clientes, cada um com o seu objetivo, cada um com o seu foco, né, dentro das redes sociais, do que pode auxiliar, do que eu quero para o meu aqui e agora, do meu momento. Então, eu vejo muito essas redes sociais. Principalmente hoje a gente já pensa no Instagram, pensa no Facebook, no WhatsApp, que são as redes sociais mais usadas aqui no Brasil, mas também tem outras, né? E cada vez, às vezes, surge uma nova. Mas a gente tem o YouTube, por exemplo, a gente tem o TikTok, Pinterest, LinkedIn, todos isso, Snapchat, né? Todos são redes sociais que podem ser usadas como, eu falo, ferramentas dessa expansão. Porque, por exemplo, muitas pessoas às vezes me procuram, eu preciso entrar no Instagram, eu preciso estar presente, eu necessito dessa atividade forte no digital. Muitas vezes pautado nessas crenças que a gente falou na primeira aula, nessas crenças da escassez, da dificuldade, do poder, né? Quando essa intenção ela direciona essa necessidade, eu primeiro tento desconstruir até para mim, né? O que isso representa? Por que eu estou entrando já nessa vibe? Porque as redes sociais, elas possibilitam a gente pensar e contar essas novas histórias que eu falei para vocês, né? Porque elas são ferramentas de expansão do nosso potencial. Elas não são quem ditam as regras, né? Somos nós que honramos esse espaço e o colocamos em movimento ao nosso favor também. As formas como a gente quer expandir. Porque se a gente quer contribuir, se a gente quer colaborar, a gente pode usar, né, e usar de uma forma respeitosa e amorosa todas essas ferramentas das redes sociais para essa expansão. Então, não olhar como muita gente, né, olha essas redes sociais, o algoritmo do Instagram, como um vilão, que a gente tem que ir lá pegar a espada e lutar para que eu consiga vencer isso e ser alguém nesse espaço das redes sociais. Nessa história, você está dentro das crenças que a gente trouxe na primeira aula e que a gente hoje está contando essas novas histórias. Então, esse é o meu conselho para vocês, né? Entrar, seja pensando a rede social como uma ferramenta do seu negócio, da sua empresa, da sua proposta, já entrar com essas novas histórias. Ou se vocês já estão presentes, reavaliar ali qual que é esse momento, né, da sua expansão. Porque você veio aqui para contribuir. Você, ser de luz, veio aqui para contar uma história.
né, a sua história, para traduzir o mundo, o conhecimento do mundo, a partir da sua vivência, da sua experiência. Porque, assim, não existe uma verdade universal para tudo. Existe um relacionamento seu com a verdade e que muita gente pode compactuar, pode se inspirar num quando da experiência. Eu falo, eu precisei me inspirar em muitas pessoas em quandos diferentes da minha trajetória para chegar onde eu estou agora, né? E todas elas foram essenciais nesse meu caminho. Todas elas me trouxeram algo que abriu uma porta, que abriu um momento, que abriu um caminho para mim. Então, e você pode ser, e muita gente está esperando você para que você seja essa abertura, né? Eu não quero criar uma rede de fãs que vão sempre vanglorizar o meu trabalho, porque o meu trabalho pode estar e vai estar constantemente em desenvolvimento, assim como as outras pessoas. Então, são momentos de inspiração, né? E porque é assim que a natureza também nos ensina, né? Nesse fluxo contínuo que é a própria vida. Então, é você ter ciência disso e olhar as redes sociais como esse espaço de manifestação consciente. Eu tenho consciência de que eu estou entregando a minha contribuição, o meu propósito, eu estou tendo ciência de que eu estou fazendo isso para algo muito mais confiante do que simplesmente esperar um retorno quantitativo, né, de curtida, de comentário, mas para contar uma nova história também. Então, as redes sociais, elas não vão ser quem ditam as regras, não serão os algoritmos, serão um espaço de amor, né, de respeito, de carinho que você utiliza para expandir o seu potencial. Então, já encara dessa forma para contar essas novas histórias, tá? E claro, que existem, eu falo, técnicas, habilidades que vocês precisam ter, né? Todo mundo precisa estar ciente e sentir que faz sentido na hora que participa das redes sociais. Existem, sim, várias ferramentas que podem facilitar dentro da prática desse movimento, com certeza. E é muito importante que a gente tenha conhecimento disso e o traduza dentro das nossas possibilidades nas redes sociais. Então, por exemplo, eu gosto de falar que a comunicação na rede social, ela integra vários tipos de comunicação, que é a comunicação escrita. Então, quando você escreve uma legenda, quando você escreve alguma coisa que vai da sua descrição, você está usando da comunicação escrita. A gente tem a comunicação visual, que é uma foto, são as cores que você usa, os vídeos que você faz, os símbolos, logo, tudo isso tem a ver com uma comunicação visual. E a comunicação nas entrelinhas, né, que são a comunicação dos hashtags, dos emojis, dos símbolos, das formas novas de comunicação que o digital trouxe. Então, tudo isso é utilizado, é uma integração. Então, as redes sociais, elas integram essas formas de comunicação e dão seu brilho especial, né? Que são essas novas formas que a gente se comunica hoje, com hashtag, com abreviação, com emoji, né? Isso veio com a comunicação digital. Então, como sentir esse processo dentro de nós? Como sentir que a gente está trazendo a nossa contribuição, manifestando a nossa criatividade a partir dessa comunicação digital, né? Que é uma comunicação diferente, mas ela é uma comunicação que integra outras que a gente já conhece, como a escrita, visual, por exemplo, né? Mas a gente reconhece esse nosso momento da expansão. Então, pensando nisso, né, eu queria convidar vocês, quem está me assistindo agora e quem vai me assistir mais tarde, para fazer um exercício de como, então, expandir esse potencial, né? Despertar esse potencial, essas novas histórias nas redes sociais. Quando eu comecei o meu negócio, eu comecei no Instagram também como teste, né? Acho que todo mundo aqui começa a gente
nesses negócios, para entender esse processo, testando. Muitas coisas é no teste, é na experiência. E não existe uma fórmula mágica para falar que você vai se expressar dessa forma e ter resultado, e ter sucesso, e ter expansão. Não, esse trabalho é um trabalho seu, de como você vai comunicar os seus valores, né? Se você, por exemplo, é um profissional que trabalha com a marca pessoal, a sua, a sua empresa, quais são os valores dela, da sua proposta, das suas ideias, como que você vai expressar isso de uma maneira autêntica, de uma maneira sua. Então, esse exercício, né, como um teste até que eu fiz no início, é vocês colocarem, né, no papel, escreverem no celular depois, posteriormente, como que vocês sentem essas redes sociais. Podem pensar em uma específico, vamos dar o exemplo do Instagram. Como que você traduz o Instagram no seu momento hoje? Para fazer alguma coisa com propósito, né? Vamos assim dizer. Eu tenho o sonho de abrir o meu próprio negócio, de comercializar alguns produtos, de vender uns serviços, né? Como que você, então, colocaria isso no Instagram? Como que você acha que essa rede social em específico pode te ajudar nesse processo dos seus novos trabalhos? A rede social, para mim, foi um intenso autodesenvolvimento, eu falo. Foi um laboratório também para eu olhar não só a minha empresa, né, ou os meus serviços, como eu poderia apresentá-los de uma forma mais minha, mas também um lugar em que eu me conectei com pessoas, que eu me inspirei, que eu também me comparei, né, a ideia da comparação dessas crenças, né, e para eu poder contar novas histórias, para eu poder contar as minhas histórias. E a rede social em si, ela está em constante movimento também. Atualizações, e vai, e volta, e modifica. Então, isso é muito real, porque nós estamos também. Então, a gente é o laboratório dessas redes sociais e elas são os nossos também. Né? E se colocar mais, se abrir para esse potencial, também se abrir para quebrar essas crenças que nos limitam, para acolhê-las, para contar novas histórias. E tá ali, né, na linha da frente, para falar, vamos escrever a nova terra, o novo mundo, os novos discursos, a nova comunicação. Então, fica aí o exercício com essa pergunta para vocês, de como, se vocês ainda não trabalham com aquilo que desejam, com aquilo que sonham, mas pensam em trabalhar, como que vocês acham que as redes sociais, o Instagram, por exemplo, pode te ajudar nesse momento? Se você já tem um Instagram, você já tem um trabalho, como pode te ajudar ainda mais? Né? Se está te ajudando, se não está, como isso pode ser potencializado. E quais são os valores que você quer divulgar no seu Instagram? Por exemplo, o meu valor principal é o valor da leveza, assim, eu trago muito a questão da presença, da leveza, da construção, da criação, tudo isso para mim é tão importante que eu traduzo em cada conteúdo meu, em cada vídeo, em cada postagem, em cada stories, porque é o que eu quero levar para as pessoas, nesse momento, né? E eu passo isso não só publicando um conteúdo nas redes sociais, eu passo isso conversando com o vizinho, conversando com a minha família, com meus amigos. Então, quando você percebe o que você está querendo traduzir nas redes sociais, esse movimento de colocar isso ali, você acaba percebendo também como você está se comunicando no offline. Porque a gente faz isso muitas vezes no piloto automático, na comunicação, ali e aqui. Nas redes sociais você tem que se organizar com leveza, com amor, mas se organizar, né, para
peraí, eu vou sentir essa comunicação que eu estou entregando como contribuição, né? E aí você se olha no espelho, né? E aí você se olha e vê, olha, isso faz sentido para mim. Então, esse é o exercício da aula de hoje, olhar as redes sociais como esse espaço de potencial, não como um vilão que você tem que se enquadrar, né? Não como um lugar, uma outra caixa que você tem que se enquadrar, que já vem com essas crenças, né, limitantes, mas sim como um espaço aberto em que você vai entrar, assim como o gás, né? Tipo, na química a gente vê as substâncias gasosas, né? Elas vão entrando e se colocando nesse espaço, ocupando esse espaço. Então vocês vão ocupando esse espaço, tateando, percebendo todo esse processo, né? E entendendo que elas são contribuição também, que você vai utilizar elas com amor, com respeito para expandir, né? E não que elas são um outro inimigo que você tem que vencer para se expandir, para crescer, e não. Já começar olhando esse espaço como com essas novas histórias, com essas novas perspectivas, né, para expandir e para ajudar até no seu autodesenvolvimento, desenvolvimento do seu negócio, da sua empresa, da sua proposta. Bem, essa aula ela foi para isso, para essa expansão do potencial e manifestação. A manifestação ela vem com esse transbordamento, quando a gente e conta essas histórias, tá? Então, eu vou mandar essa aula no grupo gravada para quem assistir depois. E até, né, o Éder aqui vai postar no grupo alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham, deixe seus comentários, tá bom? Eu agradeço muito essa aula, muita gratidão por estarem aqui, pela presença. Espero que vocês sintam que faz sentido nesse aqui agora, para cada um. E na aula que vem, valorizando os resultados, eu vou falar um pouquinho de como, então, canalizar essa manifestação consciente e buscar sempre estar nessa vibração dessas novas histórias e valorizando essas pequenas conquistas que é a abundância em si, né? E que a gente compartilha diariamente. E também vou falar um pouquinho do meu curso, que amanhã eu vou lançar, abrir as inscrições, né, do curso, porque toda essa jornada eu trabalho um pouquinho o conteúdo que eu vou aprofundar no curso, mas o curso da comunicação na nova era, amanhã eu vou falar um pouquinho dele para vocês, e a live não vou deixar a live gravada da aula que vem. Então, tentam participar amanhã às 9 horas, tá? Gratidão a todos, um grande beijo. Gratidão, meu amigo.